dia, Feijão Line. Bom dia, irmã Tânia. Muito obrigada, irmã Tânia, irmã Rita, pela condução aí dos nossos momentos de pedidos, agradecimentos. Estou vendo a janelinha aqui da irmã Julinda, da irmã Rita Rios aberta. Bom dia, Giza também, a Valda. Bom dia, irmã Yara também, ela com o filhão, né? Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês aqui. Bom dia, irmã Raimunda. Você que está com a janelinha aberta, com a janelinha fechada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso PG Online. Bom dia. Que alegria ter cada um de vocês aqui conosco, que hoje nós temos um convidado especial aqui, que aceitou o convite da nossa irmã Rita, que cuida aí da nossa agenda, né? O Eduardo, que é o nosso professor ali do Desfragmentando a Lição. Você que ainda não conhece o nosso canal Desfragmentando a Lição, te convido a conhecer, tá bom? Só você colocar ali no YouTube Desfragmentando a Lição, você vai ter o estudo da Escola Sabatina de uma maneira diferente do que você conhece. Ali a gente estuda minuciosamente os detalhes. Ali temos o professor Wesley aqui que está com a gente também, que também faz parte ali do nosso grupo seleto ali de professores. E é uma alegria imensa. Du, não estou vendo você aqui. Se você puder abrir a câmera, levantar a mãozinha. Aí, para já te fixar aqui comigo também. Tá liberado teu microfoninho, conseguiu abrir, né? Te coloquei como coorganizador, fazer alguma compartilhamento, tá bom? Seja bem-vindo, Eduardo Santos. Obrigado, que alegria, mais uma vez, ter aceito o convite da irmã Rita de estar aqui conosco, nesta manhã de terça-feira, mas é a primeira vez que você está aqui no nosso PG Online. Então, eu já o conheço do Desfragmentando, mas às vezes, Du, pode ser que alguém aqui não te conheça. Então, fale um pouquinho quem é o Eduardo aí, para quem nunca te viu. Amém. Bom dia, família, bom dia, pequeno grupo. Isso é muito bom, né? 6 da manhã, aí no Brasil, vocês já estão de pé, né? Orando, e daqui a pouco vamos partilhar a palavra de Deus. Isso é de louvar a Deus. Eu sou Eduardo, eu sou pioneiro aqui da igreja de Manchester, né? Nós fundamos essa igreja pela graça de Deus há coisa de 3 anos atrás, né? Fomos organizados como igreja, mas a nossa existência é desde 2019. Temos estado como um pequeno grupo, mas há 3 anos nós tornamos igreja. E sempre fui o ancião principal dessa igreja. Mas esse ano eu resolvi deixar o ancianato para outras pessoas e estou focado mais no ministério pessoal, que é o meu departamento, onde esse ministério havia sido negligenciado, né, por muitos anos, e então decidi somente ficar com o ministério pessoal. E esse ano nós estamos a virar a cidade de Manchester de cabeça para cima, ok? Muita gente aí precisa ouvir a mensagem, e então temos feito um trabalho maravilhoso pela graça de Deus. Então eu sou do Ministério Pessoal e também ajudo nos departamentos, né? Ajudo em várias áreas da igreja. Como eu sou um dos pioneiros, as pessoas acabam sempre vindo ter comigo quando precisam de alguma coisa, alguma dúvida que tem. Então eu ajudo em muitas áreas. Eu também tenho um canal que nós fazemos também estudo das profecias, né, verso a verso. Eu já fiz com a minha igreja, levou quase 1 ano. Estudamos o Apocalipse verso a verso. E agora começamos o Daniel verso a verso. Então, todos os domingos temos estudado as profecias. Só avançamos quando entendemos o verso. Se não entendemos, ficamos presos nele. Mas, pela graça de Deus, tem sido bênção. E temos estudado, né, todos os domingos. E quartas e quintas-feiras também eu compartilho algo na minha igreja que eu chamei Defendendo a Fé. Como adventistas do 7º dia, muitas das vezes as pessoas perguntam para nós: mas vocês guardam o sábado? Mas olha um verso aqui na Bíblia que fala que não é para guardar o sábado. E como é que você defendia a sua fé? E então, às quintas-feiras,
nós temos o grupo da igreja, assim como vocês, em que as pessoas trazem dúvidas sobre alguns textos e nós ajudamos essas pessoas a defender a fé, ok? Por que é que você come alimentos que Deus permitiu comer? Né? São perguntas que outras pessoas lá fora perguntam, mas por que não comem carne de porco? Não comem isso, não comem aquilo? E então nós temos que ter a nossa fé, né, alicerçada, fundamentada, para poder passar para outros que querem saber por que a gente guarda assim, daquele jeito. E então, esse é o meu ministério. E sou pai de 3 filhos. O mais velho é o Gonçalo, tem 17 anos, vai fazer 18 anos já no próximo mês. O Michael e a Melissa têm 7 e 9 anos. E então, a minha esposa chama-se Ivânia, e estamos aí. Pela graça de Deus, gente, em agosto vou para o Brasil novamente. Né? Se Amém! de Minas Gerais, vai ser um prazer ver vocês. Eu vou estar aí no Brasil, se Deus quiser, em agosto. A irmã Rita, ela é de Minas, viu? Então vamos combinar aí, Marita. É bem, Amém. então dá para ver, né, PG, que esse menininho é bênção de Deus, nosso professor também. Além do canal dele, ele esqueceu de falar do Desfragmentando a Lição, que ele também está ali, né, Edu? É verdade, tá aí. É isso aí, Alessandra. Esse trimestre ele pediu uma folga ali, porque dá para ver a correria que ele está aí com esse ministério, aproveitar as férias de verão aí, né, Edu, para poder correr atrás aí mesmo do pessoal, e louvado seja Deus por isso, Amém. Viu? Que Amém. Deus continue abençoando muito você no seu ministério, a sua família também, que a gente sabe que quando a gente abraça o ministério, a família da gente também abraça junto, né? É verdade. E louvado seja Deus por isso. Vou fazer uma oração, então, por você, tá bom, Du? Amém. E aí você nos traga a mensagem, tá bom? Amém. Amém. Feche seus olhos, se você pode. Vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Pai, ó Senhor, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor. Primeiramente, do despertar. Obrigada porque nós já tivemos o nosso primeiro momento dos pedidos, dos agradecimentos, onde cada um aqui, Pai, pôde trazer verbalmente diante de Ti, Senhor, para que pudéssemos apresentar de maneira coletiva diante do Seu altar de graças, Pai. Obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio de permanecermos, Senhor. Permanecermos no nosso PG Online, permanecermos fiéis a Ti, mesmo diante das circunstâncias, permanecermos, Senhor, quando muitas vezes o mundo vira as costas, ou até mesmo a igreja, Pai. Que possamos permanecer em Ti, Jesus. Sabemos que este mundo já não vai muito longe, Senhor, mas que possamos estar conectados com o Espírito Santo a cada momento, para sabermos ouvir e entender os seus planos para a nossa vida, Senhor. E neste momento, Pai, eu venho entregar o Eduardo mais uma vez em suas mãos, Senhor. Este teu filho que tem trabalhado incansavelmente na sua obra, Senhor. Espírito Santo, fortaleça, Pai. Espírito Santo, esteja com a esposa e com os filhos do Eduardo, Senhor. Os ajudando, os blindando com os seus anjos, Senhor. Que esta família, Senhor, possa ser um canal de luz e de bênção lá em Manchester, onde eles moram, Senhor. Que não apenas esta cidade, Senhor, mas que todos, Senhor, por onde eles passarem, por onde eles cruzarem os pés deles, Senhor, possam dizer que estes são seus filhos, Senhor. Amém. Possam dizer, Senhor, que o brilho que eles refletem de Jesus Cristo os atraiu para Ti, Pai. Por favor, Espírito Santo, fale através do Eduardo a mensagem que o Senhor tem a nos dar esta manhã, Senhor. Que cada um que está assistindo de maneira ao vivo ou que vai assistir de maneira online, Senhor, seja alcançado por Ti, Pai. Seja alcançado pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Unja o Eduardo mais uma vez, Senhor. Entregamos ele em suas mãos, entregamos o nosso PG mais uma vez também em suas mãos, Pai. Dirija tudo de acordo com o teu querer,
e dirija tudo de acordo com a sua vontade, Senhor. Nós apenas estamos aqui porque o Senhor nos permite estar, Pai. Mas se o Senhor tiver outros planos, que o Senhor dirija, porque aqui não é a Alessandra, não é a Rita, não é a Tânia, não é a Cacá, não é Eduardo, não é ninguém quem comanda aqui, Pai. É o Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, Espírito Santo, esteja conosco mais uma vez, com o perdão dos nossos pecados. Entregamos tudo em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Fique à vontade, tá bom? Amém. Os Obrigado. microfones estão fechados, tá? Por causa da gravação, mas assim que finalizar eu libero novamente. Tá bom. Obrigado, Alessandra. Gente, bom dia mais uma vez. Agradecendo aqui a irmã Rita. Quando a irmã Rita me fez o convite, eu falei assim, Senhor, mas esta hora, supostamente, eu devia estar a trabalhar, não é? Porque 6 horas no Brasil são 10 horas aqui na Inglaterra. Mas eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, eu quero fazer essa meditação, tanto na minha casa, Senhor. E ontem, gente, pela graça de Deus, eu consegui terminar o serviço, e então não foi necessário ir lá hoje novamente, porque eu trabalho com remodelações, e, no entanto, a gente estava terminando um serviço, mas não tinha essa certeza se ia terminar, mas pela graça de Deus, a gente conseguiu terminar aquilo ontem, e eu estou em casa, e fazendo essa meditação a partir de casa, né? Onde a gente está mais confortável. E então, olha, muito obrigado, irmã Rita, por ser a usada do Senhor, e convidar-me a mim para que participasse aqui no vosso PG. Então, vamos meditar na palavra do Senhor com a meditação, né? O título, Nome Arrojado nos céus, né? Arrolados nos céus. É uma mensagem que está lá no livro de Lucas. Por favor, abra lá a sua Bíblia, lá no livro de Lucas. E eu vou dar aqui o contexto. Jesus envia os 70 discípulos para que eles, né, pregassem, para que eles fizessem maravilhas, devolvessem a saúde a quem precisasse, curasse a quem era necessitado. E então os discípulos vão 2 em 2 e fazem essa performance, né? Curam, livram, libertam. Só que agora os discípulos vão chegar dessa missão que Jesus havia dado para eles, e eles vão contar para Jesus o que se passou. Então, esse é o contexto aqui do Lucas 10, a partir do verso 17. Então, acompanha comigo a leitura. Eu leio assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nós não vamos esmiuçar aqui o verso 18, mas vai ficar para uma outra meditação, porque vai fugir daquilo que é proposto para nós falarmos hoje. Mas vamos para o verso 19. E eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, Jesus confirmou que ele havia dado a eles o poder para que eles pisassem, né, todas as hostes do mal e libertasse quem fosse para ser liberto, e nada e absolutamente nada lhes causaria dano. E o verso 20, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Queridos, o que te dá alegria? O que te dá felicidade? Repara aqui que Jesus havia dado poder para os discípulos, para que eles fossem, curassem, libertassem das amarras do diabo, e eles voltaram e fizeram tudo que Cristo havia dito para eles. E estavam felizes da vida. E olha, o foco deles a felicidade deles estavam porque os demônios submetia pelo nome de Jesus. Ou seja, usando o nome de Cristo, os demônios se submetiam.
o que te dá felicidade? Repara que Jesus fala assim, não ficam felizes porque os demônios vos submetem, mas a vossa felicidade está quando o vosso nome está nos livros do céu. O que dá a você felicidade? É algo para nós pensarmos. Sabe, meus irmãos, há pessoas aqui nessa terra que até têm usado o nome de Cristo, têm feito maravilhas com o nome de Cristo, têm expulsado o demônio, têm feito milagres, curas, mas sabe, no final de tudo, no final das contas, lá no juízo final, Jesus vai dizer para eles, eu nunca vos conheci. Isso é algo assim que parte o nosso coração, ouvir da boca daquele que você usou o nome dele para fazer tantas coisas aí na terra, e ele vai dizer, eu nunca te conheci. Mateus capítulo 7 é onde expressa essa ideia de Cristo, né? Lá no juízo final. Jesus, falando para seus discípulos, ele diz lá em Mateus 7, verso de número 20 em diante. Mateus 7, verso 22, na verdade. Muitos naquele dia hão de dizer-me, qual dia? Queridos, quando vocês veem a expressão naquele dia, tanto no Velho Testamento como no Novo, maior parte das vezes se refere ao juízo final. Se refere à volta de Cristo. Se refere ao término de todas as coisas. Então, naquele dia, muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Percebe? Pessoas que usaram o nome de Cristo, estando aqui na terra, fazendo tantos milagres, tantas maravilhas. Mas olha a resposta de Cristo para eles, lá naquele dia do juízo. Então, verso 23, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que te dá felicidade, meu irmão, minha irmã? Muitas coisas desse mundo nos dá felicidade, mas olha, eu não sei se tem algo melhor do que experimentar o sobrenatural de Deus. Se você alguma vez experimentou o sobrenatural de Deus, queridos, isso realmente dá felicidade. Porque os discípulos, eles estavam felizes. Imagine você ir para uma missão e ter alguém possuído de demônio. E você chega lá, não é? Usa o nome de Cristo. Olha, eu te repreendo em nome de Jesus. Fica liberto. E a pessoa fica boa, fica sã. Queridos, tem coisa melhor que dá felicidade do que experimentar o sobrenatural de Deus. Olha, por mim, tem muita coisa nesse mundo que dá felicidade. Olha, viajar dá felicidade, né? Conhecer novos lugares dá felicidade. Aliás, comer uma boa comida dá felicidade. Salomão disse que uma das coisas que é bom aqui na terra é comer e gozar a vida. Dá felicidade. Mas eu ainda não consigo ver algo tão maior, né, que a gente pode experimentar estando aqui, de experimentar o sobrenatural de Deus. Isso dá realmente muita felicidade. Sabe, em 2023, uns meses após a nossa igreja ter organizado como igreja, porque antes ainda éramos um grupo, se bem que nós funcionávamos como igreja, mas por não sermos, né, organizados pela associação, continuávamos sendo um grupo. Mas quando a associação nos organizou, não passou muito tempo, né? Eu era o ancião principal da igreja e eu recebi uma chamada, estava em casa, e uma irmã ligou-me. E ela disse assim, irmão Eduardo, olha, eu preciso da tua ajuda. Por quê? Porque nessa altura nós não tínhamos um pastor que cuidava de nós. Por sermos uma igreja tão jovem, nós, e um grupo também, nós passamos muito tempo sem ter um pastor. E então os anciãos eram aqueles que funcionavam como se fosse o pastor da igreja. Ok? A única coisa que nós não fazíamos era batizar, né? Porque a conferência não nos deu essa autorização de batizar, mas todo quanto o resto nós fazíamos. A Santa Ceia nós fazíamos, apresentar criança nós é que fazíamos tudo, só não batizávamos. No entanto, a irmã liga-me e ela precisava de ajuda, porque uma amiga dela estava
com um problema, porque ela olhou no Facebook, olhou para a amiga dela e falou assim, não, essa não pode ser minha amiga normal. Alguma coisa está se passar com ela. Então ela disse assim, irmão Eduardo, eu preciso que você vai visitar essa minha amiga, porque disseram para mim que ela caiu nas ciladas do inimigo. E ela precisa de alguém para orar com ela, para que ela seja liberta. Por favor, irmão Eduardo, faz isso. E eu disse, ok, gente, vou te contar. Ser pastor de igreja não é fácil. Agora, imagina ser ancião de igreja que não tem pastor. Também não é fácil. Por quê? Porque o pastor da igreja, ele é pago pela igreja para que ele cuide da igreja. Ele é pago para isso. Ele não pode ter um outro trabalho. Ele não pode ter um outro rendimento. Mas um ancião da igreja não é pago pela igreja. Ele tem que ter seu trabalho, cuidar da sua família e ainda assim tem que cuidar das coisas de Deus. E eu estava tão atarefado com tantas coisas e eu falei assim, gente, durante a semana eu não consigo ir lá. Mas olha, eu vou lá no sábado. Só que, no entanto, havia uma programação da nossa igreja que exigia que eu estivesse lá. Porque nós estávamos a fazer um reavivamento na nossa comunidade, uma feira de saúde. E eu precisava estar lá naquele dia, naquela feira de saúde. E, no entanto, eu prometi que ia, após o nosso serviço normal, ia visitar a moça. E a minha intenção era levar o outro ancião, porque nós éramos dois, para irmos, que era no outro país, mas pertence aqui ao Reino Unido. São quase 2 horas de viagem. Eu prometi que ia lá. E aquela minha irmã deu o meu contato para a moça que estava nos hospitais dos malucos, né? E ela ligava-me. 10 em 10 minutos, ela ligava-me e chamava-me. Pastor, mas você vai vir mesmo, pastor? E eu assim, olha, minha amiga, eu não sou pastor, sou ancião da igreja. Mas nós vamos sim, vamos ali visitar você, vamos orar com você. Por quê? Porque alguém falou para ela que ela precisava de um pastor que orasse por ela. Foram lá os padres da Igreja Católica, foram lá os pastores da Igreja Universal, foram lá outros irmãos, sei lá, de outras denominações, mas ela continuava na mesma. Agora, dando vocês assim um background dessa irmãzinha, ela começou a ler o livro de Allan Kardec. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Allan Kardec, ele é o pai do espiritismo. Ele já faleceu. E eu estive em França, coisa de 3 anos, e fui lá ver a tumba dele, né? A campa dele. Muita gente vai lá. Inclusive, na França, encontrei pessoas falando português do Brasil, ali, orando na campa de Allan Kardec. Por quê? Porque ele é o pai do espiritismo. Foi ele que criou isso tudo aí. E então ele escreveu um livro, e esse livro, as pessoas que leem o livro dele, que não conhecem a Deus, têm a mente aberta, têm uma porta de acesso para que os espíritos entrem. E então, essa moça, não sabendo de nada, né, fizeram ela uma promessa que ela ia ser rica, que ela ia ter recursos financeiros suficientes para viver nesse mundo e tal. E ela foi e tal. E começa a ter sessões, né, desse livro, e a mente dela começa a ficar aberta. Só que o que ela não sabia é que ela estava sendo preparada para ser uma médium. Ela não percebeu disso. Ela estava sendo preparada para ser uma médium, para receber outros espíritos. No entanto, quando ela atinge uma fase avançada, os espíritos agora falaram para ela que ela precisava matar os seus filhos. Só que ela disse, não, os meus filhos não vou matar. Eu não vou matar os meus filhos. E ela recusou matar os filhos. E sabe o que fizeram? Disseram para ela assim, se você não matar os seus filhos, nós vamos colocar você no hospital dos malucos. E ela disse que não ia matar os filhos e que ia desistir daquilo e tal. Olha, ela começava a ter ataques, ok? O irmão dela resolveu vir buscá-la para levá-la para a casa dele e cuidar dela, porque ela não estava bem.
No entanto, quando o irmão leva ela para a casa dela, ela começa a ter aqueles ataques na casa do irmão. E o irmão começa a ficar assustado e ele chamou a ambulância e explicou à ambulância a situação da moça, porque ela estava a ter ataques e tal. Sabe que ambulância que veio, queridos? Em vez de vir uma ambulância que leva alguém para o hospital normal, veio uma ambulância de malucos. E pegou nela e levou ela para o hospital dos malucos. Normalmente, quando você liga ao hospital aqui na Inglaterra, ao ponto-socorro, se você precisa de uma ambulância, ninguém vem buscar você numa ambulância dos malucos. Vem buscar você numa ambulância normal para levar você para o hospital e ver o que é que você tem. Propositadamente, e aquilo que os espíritos haviam falado para ela se cumpriu. Vieram buscá-la numa ambulância de malucos e levaram ela para o hospital dos malucos. E assim como os espíritos haviam falado para ela, ela vai ficar lá. Queridos, essa moça, se ela olhasse assim para um celular, ela não via celular. Se ela olhasse para algo que nós, com os nossos olhos, né, imagina, para um pote como esse, ela não via esse pote, ela via outra coisa. Porque a mente dela ficou completamente distorcida e ela estava assustada com aquilo que ela via. E então, ela estava tão mal que ela ligava-me 10 em 10 minutos. Eu estava no culto, eu vejo que a moça está a ligar e eu vou lá, atendo a chamada. Oi, olha, o pastor, mas você vai vir mesmo, pastor? Eu preciso que você venha, pastor. Ela me implorava, venha, venha, venha. E nós terminamos o evento. No entanto, o outro ancião, que éramos dois, ele foi-se embora para casa. Era um dia longo. E eu falei assim, Senhor, mas com quem eu vou lá para orar com essa moça? Eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, indica-me alguém para que eu vá lá orar com aquela moça. E Deus indicou-me um irmão lá na igreja. Vai com aquele irmão ali. E eu fui, chamei e falei assim, irmão, olha, a situação é essa. Precisamos ir até tal sítio para nós orarmos com alguém que está nessa situação. Ele prontamente falou assim, vamos lá. E, amigos, nós chegamos lá no local. Antes de chegar no local, nós tivemos perdidos, dando a volta no lugar e não conseguíamos achar o lugar. Parece que aquilo foi mesmo desenhado para que nós desistíssemos. Andamos às voltas para tentar achar o hospital e não conseguimos, mas lá no final, pela graça de Deus, a gente conseguiu achar o lugar. No entanto, fomos ter com a moça, levaram-nos até ela. Ela, quando vem, ela nos abraça, porque ela queria um porto seguro. E nós começamos a orar com ela, cantamos louvores a ela, com ela, a Deus, nesse caso. Cantamos louvores e perguntamos assim, olha, mas qual é a tua história? O que se passa contigo? E ela começa a nos dizer as coisas que estão a acontecer, que aconteceu com ela. Então, nós pedimos a ela assim, olha, você vai confessar teus pecados a Deus. Você vai pedir perdão a Deus por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que não agradou a Deus e fez com que você deixasse uma porta aberta para que o inimigo tomasse conta de você. E nós começamos a orar e a orar e a orar. A moça, ela quase se manifestava, mas as pessoas ali do hospital nos incomodavam. E então, nós não temos como de fazer muito com ela naquele dia, porque nós estávamos num lugar privado, ou melhor, numa sala pública, não é? E eles não nos deram uma sala privada para nós pudéssemos orar com ela. No entanto, fomos embora e dissemos a ela assim, olha, continua a crer em Deus, lemos a Bíblia com ela, versos específicos, né, da situação em que ela está a passar, a gente leu com ela e disse assim, continua crendo que você vai ser liberta. Mas no dia seguinte, eu falei assim, não, eu preciso voltar lá. Só que aquele meu irmão, ele tinha uma festa do aniversário da filha dele, e eu falei assim, não, eu não vou incomodá-lo. Eu não vou pedir que ele deixe a sua família e venha comigo. Então falei, não, eu vou lá com a minha esposa. E então disse assim, esposa, prepara-te que vamos ali orar com uma moça. E fui eu, mas a minha esposa. E nós chegamos ali no lugar novamente. Ela veio ter conosco. Deram-nos um lugar meio privado, mas era assim, num jardim, dentro do recinto, mas se você tivesse no bar,
você conseguia ver o que está se passar na parte do fora do jardim. Estávamos ali a orar com a moça, de repente, a moça ela se manifestou, ok? E ela começa, já não era ela, era o inimigo que estava dentro dela, era o demônio, era o espírito maligno dentro dela. Ela começa a se manifestar e ela só me sacudia a mão e eu não largava ela, e eu orava, e repreendia o espírito que saísse dela, né? Pedia perdão pelos pecados dela, mas pelo que nós não estávamos numa sala privada, as pessoas do lado de fora viam o que estava acontecendo, entraram, as enfermeiras vieram e disseram que eu estou a fazer exorcismo, e interromperam a sessão. Disse que eu não posso continuar porque eu estou a fazer exorcismo na moça. Ele disse assim, não, eu não estou a fazer exorcismo, eu estou apenas a orar por ela. Ela pediu uma oração, eu estou a orar por ela. E eles disseram, não, que você está a fazer exorcismo, que isso aqui não é permitido. E eu falei assim, moça, olha, você quer que eu continue orando por ti? Ou que eu vá me embora? A moça disse, não, eu quero que tu fiques. E sabe o que os enfermeiros disseram? Disseram assim, não, ela não está em condições de responder por ela, e nós é que vamos responder por ela. Você vai ter que se retirar. E, queridos, eles nos expulsaram de lá, nos tiraram de lá. Mas sabe, gente, eu senti o sobrenatural de Deus. Eu senti o sobrenatural de Deus. Por isso que eu quero falar para vocês que se há alguma coisa que nos dá felicidade, é você sentir o sobrenatural de Deus. Isso dá felicidade. Os discípulos saíram de lá felizes da vida. Mas depois já termino contando a história dessa moça aí. Eles estavam felizes da vida, porque sentiram o sobrenatural de Deus. Mas Jesus fala assim, olha, irmã Raimunda, não fica feliz porque você usa o meu nome, os espíritos submetem. Irmão Valdeci, não fica feliz porque você usa o nome de Cristo e você faz maravilha. Mas a nossa felicidade está quando temos o nosso nome arrolados no livro do céu. É isso que dá felicidade. A minha pergunta para você nessa manhã, você tem o teu nome arrolado lá no livro do céu? Você tem o teu nome escrito lá no livro da vida do Cordeiro? Porque se nós andamos em pecado, como diz o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, verso 26, se nós andamos deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício para nós. Ainda que possamos usar o nome de Cristo para poder fazer proezas, maravilhas, para poder fazer, olha, coisas fenomenais nesse mundo. Mas se não tiver o nome escrito lá no livro da vida, no final de tudo, vamos ficar fora da Cidade Santa. E na Cidade Santa, queridos, quem vai estar fora vai estar perdido. Vai estar perdido, ainda que tenha usado o nome de Cristo, porque realmente o nome de Cristo tem poder. Realmente o nome de Cristo é o único nome que foi nos dado aqui na terra, debaixo dos céus, para que tudo se lhe submeta. É o nome de Cristo. Faz maravilha. Mas o mais importante, queridos, é ter o nome arrolados no livro do céu. Que nessa manhã, que Deus faça você pensar, será que hoje, se eu morresse hoje, porque se eu saísse de minha casa hoje e não voltasse mais, o teu nome está escrito no livro da vida. Meus irmãos, essa moça, pela graça de Deus, ela foi liberta. Ela foi liberta pela graça de Deus. O nome dela esteve escrito lá no livro do céu. Eu falei assim, amiga, você agora precisa entregar-te a Deus já 100%. É que não pode ter margem de dúvida, não pode ter uma portinha, uma janelinha aberta, porque o inimigo vai tomar conta de você. Você precisa se batizar, você precisa entregar a vida a Cristo. E ela disse assim, não, eu vou entregar a vida a Cristo. Antes dela sair, os médicos ligaram para mim. Eles ligaram e falaram assim, pastor, nós precisamos ter um encontro com você. Porque para a moça, eu era o pastor.
Agora, olha, continuo como sendo pastor. Fazer o quê? Ligaram-me e disseram assim, pastor, precisamos conversar com você. E eles lá chamaram-me. Chamaram-me na véspera, ou melhor, no dia em que a moça ia ter alta. Porque a moça, de repente, já não tomava mais medicamento, já não fazia aquilo que tinha que fazer, ela estava curada, Viram realmente notório a recuperação dela. Viram notoriamente. Então, eu fui lá conversar com os médicos. E numa sala onde estavam vários enfermeiros, vários médicos, e eu estava ali sentado juntamente com o irmão da moça e a moça ali do lado. Então, o médico pergunta para mim, pastor, o que é que você acha que fez eu não vou falar o nome dela para preservar o nome, porque eu não combinei com ela que eu ia falar isso. O que é que você acha que essa moça foi curada? O que é que lhe curou? Eu falei assim, senhor doutor, eu não posso falar da sua área, porque não é minha área, mas eu posso falar, porque eu presenciei o que aconteceu com ela. Ela estava doente espiritualmente, ok? Porque a doença espiritual, ela pode ligar à doença física. Então, ela foi curada espiritualmente, que era o problema maior dela. Ok? E tal, e não sei o quê. O médico disse assim para mim, ok, tudo bem, é o que você crê e tal, mas olha, ela não pode deixar, agora, pelo menos, essas primeiras semanas, de tomar esses medicamentos aqui. Ela está boa, tá, e tal, mas não deixa ela deixar de tomar esses medicamentos. Falei assim, tudo bem, doutor, tudo bem. Ela vai tomando o que é necessário tomar. Só que, quando deram alta para a moça, o irmão dela disse assim, ele estava cheio de medo porque da maneira que ela se manifestou na casa dele e fazia coisas, falando coisas, ele não queria de jeito nenhum ter ela na casa dele. Ele falou assim, ela não vai ir para minha casa, eu não tenho como recolhê-la. Gente, isso foi um dilema que eu passei na hora. Eu falei assim, poxa, como é que Deus, que começou uma obra, vai deixar a moça ficar naquele lugar? Porque os espíritos malignos continuavam, né, falando através de outros doentes que lá estavam, dizendo para ela que ela não ia sair de lá e que eles iam fazer de tudo para torná-la novamente escrava. Percebe? Usando outros doentes, falando para ela. Porque uma vez que ela estava liberta, o canal em que eles falavam foi fechado. Agora eles usavam, outros doentes estavam lá para falar com ela. Você vai continuar aqui, você não vai sair daqui. O irmão dela não queria recebê-la. Ela não tinha para onde ir. Tinha que continuar lá. E então eu me voluntariei, falei assim, doutor, eu vou levá-la comigo. Ela vai comigo. Mas você tem lá um quarto para recebê-la? Sim, nós temos condições de recebê-la. Ela vai comigo. Amados, não havia falado nada com a minha esposa. Não disse nada para ela. Peguei na moça, só aparecia aqui na casa. A moça, eu e ela, entrando aqui na casa. Imagina, né, uma situação constrangedora. Mas a minha esposa recebeu normal e ela passou aqui conosco durante um mês. Ela passou aqui na casa conosco. Recebeu estudos bíblicos. E ela foi batizada, entregou a vida a Cristo. Mas sabe, irmãos, eu tenho a certeza que naquele momento ela tinha o nome dela escrito lá no livro da vida. Deus escreve o nome no livro da vida, mas também Deus risca o nome no livro da vida. O nome fica rolado no livro do céu, mas ele fica arriscado também, se nós não nos cuidarmos. Essa moça recebeu todo o ensinamento do que é a vontade de Deus. Não coma isso que não é da vontade de Deus. Não faça isso que não é da vontade de Deus. Percebe? Deus gosta que a gente faça desse jeito. Essa moça, ela, quando ficou boa, ela começou a fazer as coisas que ela fazia antes. Começou a comer a carne de porco. Começou a beber álcool, a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Negligenciou a leitura da Bíblia, negligenciou aqui e ali. Sabe o que aconteceu, queridos? Os espíritos vieram novamente. Vieram novamente. E essa moça agora, ela deixou de dormir.
não conseguia dormir. Imagina uma pessoa acordada 24 horas, que não tem sono. Ela ia para a igreja com os olhos todos com olheiras, né? E você notava mesmo que ela não estava bem. Porque uma pessoa, quando está bem, você olha para ela, você consegue ver o Espírito Santo dentro dela. E uma pessoa que não está bem, você consegue ver pelo olhar daquela pessoa. Está se passar alguma coisa aí. Porque o Espírito não está a brilhar. Está a passar alguma coisa. E ela veio falar comigo, eu preciso que vocês vão lá em casa e orem comigo. E eu preciso que vocês me unjam. Nessa altura, nós já tínhamos um pastor. E o pastor disse assim para ela, olha, amiga, nós já te ungimos uma vez. A unção, você já tem. Já está com você a unção. Agora, se você negligenciar aquilo que lhe foi dado, nós não podemos fazer nada. Ainda que a gente vá lá orar com você, mas se você não entregar a tua vida a Deus, nada vai acontecer. Queridos, é isso que a gente precisa, entregar a vida a Cristo, ter nosso nome escrito no livro da vida. Mas nós não negligenciamos, fomos à casa dela novamente, não podíamos oferecer a unção novamente, porque a unção não é algo que você banaliza, não é? Tem um dodói aqui, unge-me, tem alguma coisa aqui, unge-me. Não é assim. A unção não é algo banalizável. E então, nós não ungimos ela novamente, porque ela já tinha sido ungida. E então, nós oramos por ela e falamos por ela assim, olha, amiga, a única coisa que nós não conseguimos fazer por você é tomar a decisão por você. A gente não consegue fazer isso. A decisão é você de seguir a Cristo. A decisão é você de se entregar a Cristo. E não passou muito tempo. Essa moça tentou um suicídio. Ela saltou de um prédio de 7 andares. Mas pela graça de Deus, ela não morreu. Ela ficou paralítica da cintura para cima, mas ela está viva. E nós, como irmãos de igreja, continuamos a visitá-la, continuamos a dar a ela esperança. Queridos, há muita gente que está sendo amarrado, tem sido amarrado com as coisas desse mundo. Mas olha, Deus não permitiu que ela fosse ao óbito. Mas agora, ela não podendo andar, não podendo fazer as coisas que ela fazia, parece que ela está firme no caminho do Senhor. Agora nota-se que verdadeiramente o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro. Deus teve que deixar ela sem pernas para que ela pudesse entender que o melhor de tudo é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Meus amados, você não pode sair dessa reunião sem ter certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida. É isso que Jesus diz, não fiquem felizes. Rita e Marita, não fiquem felizes porque você expulsa demônio. Lissandra, não fica feliz por causa do nome de Cristo, você faz maravilha. Mas fica feliz porque o nome teu está no livro da vida. Meus amados, que Deus nos abençoe. Que você saia daqui dessa reunião com essa certeza. Senhor, eu tenho que ter o meu nome escrito no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. O que tem feito você que Deus tem riscado o teu nome no livro da vida? É aquele pecado? Deixa de lado. Deixa de lado e receba a graça de Deus e vive nessa graça. Não deixe que o teu nome esteja riscado no livro da vida. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus te guarde. Que essa eternidade a gente não pode perdê-la. Ao lado de Jesus para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Ore pra gente, por favor, Du. Oremos em nosso Pai. Querido Pai, querido Deus, agradecemos o Senhor. Oh, Pai, o Senhor é tão maravilhoso. Muito de nós tem experimentado o sobrenatural teu. Que privilégio, Senhor. Assim como deste para aqueles discípulos que expulsaram demônios, fizeram maravilhas, curaram pessoas usando o teu nome. Mas o mais importante, Senhor, nos deixe ter o nosso nome escrito lá no livro do céu, lá nesse rolo,
por favor, Senhor, aqui nesse pequeno grupo, não deixe que a gente se perca, não deixe que saiamos daqui para as nossas atividades diárias, sem ter o nome escrito lá no livro do céu. Não deixe que isso aconteça, Senhor. Nos ajude, que teu Espírito possa nos convencer nessa manhã, com todo o poder, para que a gente tenha essa certeza e deixar o que tiver que deixar, para poder fazer somente o teu querer. Muito obrigado, Pai, por esse pequeno grupo. Continua a estar abençoando esses irmãos. Que a bênção do Senhor possa repousar sobre nós. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Senhor, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém, Senhor. Amém, amém. Du, que mensagem poderosa. Muito obrigada, Du. Muito maravilhosa mesmo. Mensagem Deus maravilhosa. abençoe, meu pai. Especial, especial, gente. Pelo amor de Deus, gente. Especial. Amém, Mãe Iracema. Cadê? Deixa eu chamar para cá minha irmã Lúcia, que ela tem uma coisa muito importante para te dizer, Du, em nome do nosso PG. Pode falar, irmã Maria Lúcia. Irmão Eduardo, mensagem maravilhosa, experiência bonita, e que o Espírito Santo lhe orientou para trazer para a gente lembrar que a gente tem que estar com o nosso nome escrito, todo dia a gente clamar para nosso nome estar ali escrito no livro da vida. Né? A gente obedecer as coisas que o Espírito Santo nos orienta, que Jesus deixou para a gente fazer. Para isso ele deu a irmão Ágio, que a inteligência, a sabedoria, a vinda do céu, para nos explicar o que a gente temos que se alimentar, como nós temos que andar, como nós temos que fazer. Né? A gente não pode estar negligenciando essas coisas. Mas uma coisa nós aprendemos e nós vamos dizer para você, irmão Eduardo. Nós te amamos, nós precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque o irmão Eduardo existe, faz parte da nossa vida e é nosso irmão em Cristo Jesus. Amém. E que cada dia mais o Espírito Santo lhe use para você pregar o Evangelho, para você estar disposto a fazer o trabalho. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Obrigada, irmã. As portas estão abertas, volte sempre, viu? Amém. É isso aí. Obrigado. Agora você já conhece o caminho, hein? Sempre É isso aí que mesmo. tiver uma disponibilidade, venha trazer a continuação aí que você falou. Essa daqui eu vou deixar para outro sim. dia. Vou trazer com certeza. O verso Já do número está 18. incumbido Amém. de trazer a continuação aí para gente dessa mensagem poderosa. Foi maravilhoso. Deus te abençoe grandemente, abençoe você e a família. Querido PG, nos vemos terça que vem, às 6 horas. Nosso bate-papo vai ficar para terça que vem. Faça suas anotações aí, por favor. E agora, Du, chegou o momento de a gente dizer o nosso bom dia com alegria. Então, abra sua câmera, abra o seu microfone. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria, meu companheiro. Amém. Bom dia, Marita. Deus te abençoe, eu amo vocês tudo. Irmã Messias, que coisa linda. Eu vejo o pastor falando ali na sala. Eita, coisa boa. Amo Igual a tudinho. turma do grupo. Bom dia com alegria, Edu. Bom dia. Bom dia, Marisa. Marisa tá toda quentinha aí, hein? Tá linda. Toda quentinha, viu? Tá? Quentinha, que vem morar aqui para vocês verem o frio que vocês vão enfrentar. Aí, Maria. Vocês tenham um dia abençoado. Sabe nada. Amém, amém. Irmã Rita, obrigada, irmã Tânia, nossas intercessoras que estão aqui presentes, vocês são bênçãos de Deus. Aline, Irmã nosso Tânia, jejum irmã depois do Rita. almoço, hein? Meio-dia começa. Isso mesmo. Hoje é um dia santo pra gente.